Então, começamos com a Eliane Fittipaldi, com a comunicação de Amores e Mentores, Desaprendizagens do Feminino em Narrativas de Clarice Lispector. Isso. E eu não sou pré-professora, eu sou pós-professora. Uma delícia a gente ser discente, depois de 20 anos de ter dado aula aqui, isso é muito revigorante, sabe? É muito gostoso. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês todos, agradecer a turma da organização, que, como sempre, brilha, não é? E o Márcio não está aí ainda, mas fica o meu agradecimento para ele também. E para falar hoje, eu decidi não pegar nada do meu... Quer dizer, pegar uma parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Porque, como eu falei no ano passado a respeito dela, pensei, a turma, se vier de novo, vai enjoar um pouquinho. Então, eu fiz um desvio de percurso, porque eu reparei que em algumas narrativas da Clarice Lispector chama a atenção a presença de uma figura masculina. Eu estou tratando da figura feminina, mas uma figura masculina interessante, recorrente. Uma espécie de sujeito suposto saber que exerce uma grande influência, um grande fascínio na protagonista. É o professor ou mentor, aquele que a conduz pelo bem ou pelo mal a uma transformação no seu modo de agir e ser. Não raro ela se apaixona por ele. E não raro ela se decepciona ao perceber que o saber nele suposto é insuficiente ou inadequado ou inexistente. Então, com foco nesse tema, eu vou destacar aqui hoje o conto Obsessão, que é um dos primeiros escritos pela Clarice, quando ela ainda era muito novinha. Em 1941, ela tinha apenas 21 anos, e ele foi publicado pela primeira vez, póstumamente, no volume A Bela e a Fera, em 1979. Então, ela escreveu em 41, mas só veio à luz em 79. E eu também vou destacar o romance Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que foi escrito entre 67 e 69, quando ela já era uma mulher entre os seus 47 ou 49 anos, e publicado em 69. A minha intenção é contrastar nas duas narrativas a relação que os mentores Daniel de Obsessão e Ulisses de Uma Aprendizagem estabelecem com as protagonistas Cristina e Lorelai, respectivamente, e verificar como é que eles as conduzem, não é, por diferentes caminhos, a uma autoconscientização. Embora as personalidades de ambos, o Ulisses e o Daniel, sejam contrastantes e as suas, entre aspas, pedagogias praticamente antípodas, é sob a orientação deles que essas duas mulheres vão desaprender um modo de ser que não lhes convém, de ser e de se comportar, e vão aprender a respeito de quem elas são e daquilo que elas são capazes. Eu vou começar por Obsessão, em que a Cristina se instaura como narradora para contar a posteriori o seu caso. Eu ponho também, entre aspas, isso, conturbado com Daniel, é a palavra que ela usa. E ela diz que vai procurar nem perdoar nem acusar. Expressões essas que instauram suspense e já indiciam em prolepse a história de um erro e de um transtorno, como o próprio título do conto indica, Obsessão. Essa narradora suspeitíssima, que admite confundir fatos e pensamentos, mas afirma ser tudo verdade, começa por fornecer informações fundamentais para o estabelecimento de causalidades ao descrever quem ela era e como ela vivia antes de conhecer o seu mentor. Então, ela vai falar da sua infância, que era muito serena, passada num ambiente pequeno burguês, onde, aspas, o hábito há muito alargar a caminhos certos, fecha aspas. Descreve a sua entrada na adolescência, que foi dócil, um tanto apática, inteiramente passiva e determinada de fora. Vejam que ela diz o seguinte: até que um dia em mim descobriram uma mocinha, abaixaram meu vestido, fizeram-me usar novas peças de roupa e consideraram-me quase pronta. Quer dizer, avisaram para ela que ela tinha crescido, porque ela própria não sabia. E ela menciona o seu casamento aos 19 anos com o Jaime, que era uma pessoa de temperamento pouco ardente. Casamento esse que já durava 6 anos, quando o que aconteceu, aconteceu simplesmente. Bom, nesse relato, algumas circunstâncias chamam a atenção, O modo distraído como ela é formatada pelos pais em Boa Filha, o desejo impreciso de casar, ter filhos e finalmente ser feliz, o casamento insosso com um homem que perpetua o modelo familiar, o papel assumido de esposa acomodada, cujo estado de alienação hepática é denominado por ela como feliz cegueira. Aliás, é interessante perceber que essa palavra cegueira está em obsessão, porque obsecare vem do latim, que é ser cego, ficar cego.
e que, no entanto, encobre uma vaga insatisfação. Então, ela tem tudo tranquilo, a vida dela é muito sossegada, mas ela tem essa, entre aspas, também vaga insatisfação. E vejam como ela descreve isto. Ela diz o seguinte: às vezes, melancolia sem causa escurecia-me o rosto, uma saudade morna e incompreensível de épocas nunca vividas me habitava. Nada romântica afastava-as logo como um sentimento inútil que não se liga às coisas realmente importantes. Quais? Não as definia bem e englobava-as na expressão ambígua coisas da vida. Jaime, eu, casa, mamãe. Se aquela vaga insatisfação vinha me inquietar, eu, sem saber explicá-la e habituada a conferir um nome claro a todas as coisas, não a admitia ou a atribuía a indisposições físicas. Além disso, a reunião de domingo em casa de meus pais, junto às primas e vizinhos, qualquer bom e animado jogo, reconquistavam-me rapidamente e repunham-me na estrada larga, de novo a caminhar entre a multidão de olhos fechados. Esse trecho do conto, escrito em 41, lembrem-se, configura uma situação feminina que já havia sido indiciada pela Simone de Beauvoir em 1939, no Segundo Sexo, que essa situação se agrava com o passar dos anos e novamente vai ser denunciada pelo feminismo de segunda onda nos anos 60, quando a Betty Friedan a caracteriza como the unnamed problem. Ela diz que é um problema inominado da mulher cuja vida pré-determinada pelas instituições se revela angustiante. Vamos comparar o que a Clarice acabou de dizer aqui com o que diz a Friedan, a Betty Friedan, no seu livro Mística Feminina, que é de 1963. O problema permaneceu mergulhado, intacto, durante vários anos na mente da mulher americana. E eu aqui enfatizo que não se trata apenas da americana, mas da mulher burguesa ocidental de classe média, né? Assim também a francesa, assim também a brasileira. Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um anseio de que ela começou a padecer em meados do século XX nos Estados Unidos. Cada dona de casa lutava sozinha com ele, enquanto arrumava camas, fazia as compras, escolhia tecido para forrar o sofá, comia com os filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os garotos para as reuniões de lobinhos e fadinhas e deitava-se ao lado do marido à noite, temendo fazer a si mesma a silenciosa pergunta: é só isto? A gente conhece bem os contos da Clarice e vai ver que esse tema se desenvolve em vários deles, né? Mas a Cristina não se faz essa pergunta, né? Mas é assim que ela, personagem criada por Clarice 22 anos antes da publicação de Mística Feminina, mesmo sem exercer a função de mãe, já é tomada pelo problema inominado. Então ela entra em depressão, apanha uma febre tifoide e, para se recuperar, ela é conduzida por exigência da família a Belo Horizonte. E, em suas palavras, subitamente lançada numa liberdade que eu não pedira e da qual não sabia me utilizar. Aquilo que Sartre fala, né? Liberdade é bom, mas tem uma responsabilidade muito grande que vem junto. Então, ela sente isso. Na pensão em que se hospeda, vive o Daniel, que ele tem um discurso transgressor, e esse discurso vai constituir, nas palavras da Judith Rosenbaum, naquele excelente livro dela, né, sobre o mal na literatura, né, Metamorfoses do Mal, uma melodia encantada, qual canto de sereia, que ameaça arrancar Cristina de sua cômoda ignorância. Bom, então, sem ser percebida, a Cristina fica ouvindo as conversas do Daniel, em que máximas e aforismos assim como não há fundamentos para o dever, as realizações matam o desejo, ele vai falando essas coisas e fazem com que ela vislumbre um modo de ver e de viver em que é possível não aceitar, escolher, revoltar-se. E ela acaba entrando em contato com o próprio desejo. Como comentadora crítica da própria história, ela revela em Prolepse que, entre aspas, Daniel era o perigo e eu para ele caminhava. Bom, irremediavelmente atraída por esse poder discursivo, a Cristina inicia com Daniel uma relação que descreve como cada vez mais opressiva, na qual ela se vê como inferior e entende a atenção dele como um favor, uma relação desigual em que é tratada com indiferença, superioridade, arrogância e desprezo. Ele chega mesmo a falar de maneira insultuosa, que no texto expressa tanto em discurso indireto como direto. Vejam este exemplo. Minha boca estupidamente aberta, meus olhos tolos, atestando minha ingenuidade de animal. Era assim que Daniel falava comigo. Porque ele não hesitava em falar sobre a minha falta de inteligência com as expressões mais cruéis. E em discurso direto, ele
Fala assim com ela: Cristina, você sabe que vive? Cristina, é bom ser inconsciente. Cristina, você nada quer, não é mesmo? A proposta que o Daniel faz de educá-la, entre aspas também, vem formulada de maneira sarcástica e é reproduzida pela narradora ainda em discurso direto, dramatizando assim a situação. Cristina, você quer que eu a acorde? A partir daí, o Daniel se torna seu mentor, ou melhor, seu guia mefistofélico, ainda nas palavras da Judith. A posição que ele assume no processo de aprendizagem e desaprendizagem da protagonista é a dominante de quem sabe mais. O método que ele utiliza é, em princípio, peripatético, baseado em passeios estranhos e reveladores, dissertativo, ele falava, eu ouvia, e funciona como uma lavagem cerebral. Ele fala para ela: deixe que minha voz seja seu pensamento. Os objetivos de Daniel são inocular-lhe a dor, ele dizia para ela: o segredo da vida é sofrer, e promover o embotamento das suas sensações e sentimentos. Porque ele diz: é preciso saber sentir, mas também saber como deixar de sentir. O Daniel constitui uma força narcísica centrípeta que vai arrastar para o seu vórtice de infelicidade essa jovem que nunca desenvolveu a capacidade de questionamento e o senso crítico. Mergulhada em abstrações que, aliadas ao desprezo da corporeidade e à racionalidade exacerbada, matam a alegria simples de viver, ele vai promover uma aprendizagem por contaminação e envenenamento. Só que duas questões chamam a atenção nas entrelinhas desse processo. Primeira, quem é que seduz quem? É Daniel quem seduz Cristina, com a sua postura de transgressor, que sabe das coisas, domina o discurso, ou será que é ela que o seduz com a sua ingenuidade e fragilidade? Muito sutilmente, o texto dá a entender que é ela quem o aborda e que dá início à relação. Ou seja, a Cristina está procurando aquilo que ela está conseguindo, né? Outra questão a considerar é a adesão dela a esse tratamento humilhante e a sua identificação com a perversidade dele, indicando que tal característica também é dela e que nessa humilhação há um gozo. Como se sabe, o comportamento sádico só ocorre com a anuência do masoquista, e o masoquista é, a seu modo, também sádico. Bom, de qualquer maneira, é assim que a obsessão se instala e que a Cristina se vê presa a esse processo de aprendizagem que passa pela dor dela e da sua família e pelo reconhecimento da agressora que ela mesma é. Ao ser chamada de volta para casa por causa da doença da mãe, ela vai procurar se readaptar, mas ela não consegue. Ela passa a experimentar um conflito entre a retomada da vida insípida com o marido e a possibilidade de uma vida bem nefasta, bem maldita com o Daniel. Então, como ele previa, ela decide voltar para Belo Horizonte, tornar-se sua amante e retomar a sua educação sentimental, não sem antes escrever para o marido uma carta impregnada de crueldade, com que ela aprendeu a ser tratada. A Cristina já está reproduzindo o comportamento aprendido. Então, é assim que, na sua nova condição, para ela, basta ela estar junto do poderoso, do que sabia, criando o hábito de cuidar dele minuto a minuto. Em sua nova vida, ela nunca sorria, desaprendera da alegria e constantemente temia por ser abandonada por ele. Vejam, ele vai se adaptando, ele vai se acostumando com esse cuidado minuto a minuto que ele nunca tinha tido, né? Até que um episódio doméstico faz a situação reverter. Ela descobre que é necessária para o Daniel. Ela se desencanta com a ideia que fazia dele, nas palavras dela, um deus, um ídolo, e passa a apresentar-lhe resistência. Ela diz: tornei-me cruel, e ele tornou-se fraco. Bom, ambos passam a empreender uma luta, então, de atos e palavras, na qual o orgulho predomina e a tensão se torna insuportável. Ela diz: armamo-nos e éramos duas forças. E essas forças vão se enfrentar finalmente quando um dia de chuva, em que se encontram confinados, propicia-lhes a gota d'água para um diálogo em que a tensão transborda e ela o abandona. E ela retorna à vida anterior, não mais a mesma. A mãe tinha morrido de um ataque cardíaco, causada pela partida dela, o pai tinha se refugiado no interior e o marido procura banalizar o ocorrido, denominando-o deslize, porém nunca mais se aproxima dela. Então, cabe agora a gente perguntar o que a Cristina desaprende com Daniel, né? Resumir um pouquinho. A alegria de viver, a ingenuidade, o comodismo
e, de algum modo, a submissão e a conformidade às regras. E o que é que ela aprende? Ela aprende a identificar a sua própria inclinação para a maldade, a analisar os próprios sentimentos e sensações, a se apropriar de um discurso que a institui como sujeito, que lhe propicia organizar-se como indivíduo e lhe fornece o entendimento possível da sua experiência e do seu destino. Ela também aprende a se distinguir do rebanho manso, que vive em estado permanente de alienação de si. A Cristina se singulariza e aprende a solidão. Também Laurie, a protagonista de Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, inicia sua trajetória de aprendizagens e desaprendizagens a partir de um enamoramento. Como no caso da Cristina e Daniel, tanto Ulisses seduz Laurie como Laurie seduz Ulisses. Só que aqui é ele quem corre o risco de naufragar ao se relacionar com ela, e isso por duas razões. Primeiro, porque ela vem cumprindo já um destino indicado pelo seu nome, altamente motivado, alusivo à sereia do Reno, que atrai os barqueiros para os rochedos. A gente vai encontrar alusões a Lorelai nos poemas do Heine, do Apollinaire. É uma figura praticamente mítica. E porque também ela nada tem a compartilhar com ele, né, além da sua angústia, e um corpo anestesiado pela repressão das sensações. O caso é que, diferentemente da Cristina, a Laurie já conhece a dor. E ela faz de tudo para não a sentir. Aquela coisa do tamponamento da angústia, né? De que fala Heidegger, olha, eu entro na angústia e eu vou tentar fugir dela de qualquer maneira, me divertindo ou fazendo qualquer coisa. Mas ela faz de tudo para não sentir essa dor. Ela parece até ter aprendido ao pé da letra as lições que o Daniel tinha dado para a Cristina, né, para anular a força de potência. Porque a vida inteira, aqui eu estou citando, ela tomara cuidado em não ser grande dentro de si para não ter dor. E ela havia cortado a dor sem sequer ter outra coisa que em si substituísse a visão das coisas através da dor de existir como antes. Então ela simplesmente para de sentir. Ela se embota. Acontece que quem está no comando agora é o Ulisses. E Ulisses, na tradição homérica, é o mais arguto dos homens, lembram-se? O mais astuto. Ele sabe que quem não vive a dor, tampouco vive a alegria. E ele se recusa a uma união amorosa com Laurie até ela entrar em contato com as suas sensações e sentimentos em um périplo de autoconhecimento que ele vai se propor a orientar. Assim como o herói da Odisseia, ele sabe que tem de se amarrar fortemente ao mastro de seu propósito, de só se unir a ela quando ela constituir um corpo-alma. Ele sabe que tem de tapar os ouvidos e às vezes até os olhos para não sucumbir à sedução fatal que o fará naufragar. Ela vai tentar seduzi-lo, né? Já que ela vai buscar atraí-lo com o desejo de ser possuída por Ulisses, sem ligar-se a ele como ela fizera com outros homens. A Laurie já tinha tido 5 amantes, era uma moça que vinha do interior para o Rio de Janeiro, e ela queria ter exatamente uma vida livre, que não era comum na época, né, em 1969, se ter aqui no Brasil. Então, ela vai procurar atraí-lo, mas ele vai resistir. Embora Ulisses seja professor de filosofia, a sua posição em relação a Laurie não tem nada de professoral. Ele a incentiva a aprender por si, e ele compartilha com ela, nessa jornada a que ambos se propõem, o papel de Penélope, que, com paciência, tece laços para a união consciente. Assim como ele determina que a Laurie espere por ele, porque ele não a quer alienada de si, ele também se obriga a esperar por ela, né, pela desaprendizagem e aprendizagem dela, que vai ocorrer durante o ciclo de 1 ano. Começa no verão e termina na primavera, e que vai ocorrer em espiral, com muitas idas e vindas, né, avanços e retrocessos. Nesse ano, a Laurie vai aprender que, para viver, é necessário morrer várias vezes e nascer constantemente. O percurso dela não é linear, não é retilíneo, não tem começo, meio, fim. É um processo instável, cheio de oscilações, rupturas, lapsos, alterações de velocidade. E tudo isso está na linguagem, que por vezes é fragmentada, desarticulada, paradoxal, redundante e muitas vezes até contraditória. Uma Aprendizagem é um livro bastante irregular. Bom, de início, a Laurie espera aprender com Ulisses por ele ser um professor de filosofia exatamente, mas logo ela se dá conta de que o caminho da sua aprendizagem não vai passar por teorias. Então, o que resta a ela? Aprender a captar o extraordinário a partir da própria rotina simples. É no dia a dia que ela vai criar lá a sua jornada escura da alma, não é?
É assim, então, que ela briga com Deus e desconstrói a noção antropomórfica que dele se faz comumente. É assim que ela vai aguçar a percepção sensorial. É assim que ela vai ter vivências relativas a mitos ancestrais, como morder uma maçã ou passar pelo famoso ritual do banho de mar na metade do livro. E é assim que ela vai ressignificar sentidos embotados pela cultura. Tudo isso é acompanhado a uma distância bem segura pelo Ulisses, né? Ele vai apoiar, comentar, vibrar, apaziguar. Às vezes ele se decepciona, às vezes ele se irrita um pouco quando ela quer pular etapas, né? E mais importante que tudo, ele também aprende. Só que ele pouco orienta, afastando-se para que essa aprendizagem de reconstrução da subjetividade aconteça nela e nele sem nada forçar. Ele diz o seguinte: não estou aqui porque quero lhe dar lições, se não fosse por outros motivos, porque também eu estou aprendendo com dificuldade. Ulisses sabe que jamais estará pronto em todos os sentidos, isso é do texto, entre aspas, né? E sua aprendizagem tampouco é fácil. Ele tem de enfrentar o próprio desejo, a própria arrogância, a máscara, o academicismo, o dogmatismo, até o seu machismo. Tem um momento que ele chega a admitir esse machismo quando diz: mas meu lado de relíquia de ancestrais faz com que eu fique contente de ver uma mulher que não bebe. A Clarice vai colocá-lo de joelhos diante da Lore, que acaba por dizer para ele, misturando os pronomes de tratamento: aprendo contigo, mas você pensa que eu aprendi com tuas lições? Pois não foi. Aprendi o que você nem sonhava em me ensinar. Esse é o verdadeiro aprendizado, não é? Aquele em que o mentor não diz faço o que eu digo, nem tampouco faço o que eu faço. Mas aquele em que um eu reconhece um tu como alteridade e lhe envia sinais de acolhimento e desafio para que esse eu possa vir a tornar-se quem é, e esse tu, sendo quem é, assim permanecer aos olhos do eu. Quem descreve de alguma maneira esse processo é o Gilles Deleuze, quando ele diz: nada aprendemos com aquele que nos diz faça como eu. Nossos únicos mestres são aqueles que nos dizem faça comigo, e que, em vez de nos propor gestos a serem reproduzidos, sabem emitir signos a serem desenvolvidos no heterogêneo. Cristina e Lore aprendem para além do que os mentores lhes ensinam, voluntária ou involuntariamente. Se a voz que constrói e termina obsessão é a da mulher que fracassa em obter uma liberdade no mundo, mas a obtém no uso da palavra, a voz que põe fim a uma aprendizagem é a do mentor Ulisses. E lembrem-se, o livro termina em 2 pontos, não é? Ela se abre. Certo é que Lore e Ulisses terminam juntos e humanamente iguais, presenteando um ao outro com a própria solidão, ao contrário de Cristina, que, ocorrida a aprendizagem, encerra seu relato com a palavra sozinha e um ponto final. Mas vejam, também é certo que Ulisses faz a Lore a proposta conservadora, até um pouquinho indecente, vai? De casar-se com ela, de procriar, e já avisa que ela vai ter de ficar sozinha muitas vezes porque o trabalho dele vai aumentar e ele vai precisar escrever. Essa voz que a reinstala na ordem patriarcal e os 2 pontos que a suspendem, então podem sugerir várias coisas, e vocês me ajudem se por acaso eu não cobrir tudo. Eu imagino que uma das interpretações é que eles voltam ao ponto de partida para iniciar um novo caminho de aprendizagem e desaprendizagem, já que o percorrido não os libertou inteiramente das injunções sociais. Outra possibilidade, desculpem, eu não deixei essa primeira aí. A outra possibilidade é de que, após a tão esperada união sexual, o Ulisses toma as rédeas de uma situação e ele é posto em xeque. É como se a narradora dissesse: olha, pode parar por aqui, tá? Porque ele diz, penso, e tem 2 pontos. Ela fala, não pensa nada, pode parar, porque você já está retrocedendo. Outra possibilidade é que, na relação amorosa que se inicia, eles não irão transgredir os papéis sociais, mas tampouco vão cair nas armadilhas do patriarcado. E mais uma possibilidade é de que o caminho é sempre desconhecido, não importa quanto dele já se tenha percorrido, e que ele nunca termina. Ou seja, que esses 2 ainda tenham muito que aprender, só que agora juntos. Então, os 2 pontos finais parecem equivaler a um ponto de interrogação referente à seguinte pergunta: mesmo sendo Ulisses mais conhecedor de si, e mais pedagogicamente eficaz do que o Daniel, e mesmo tendo a Lore se transformado em uma mulher, como ela diz, sem modos e formas, terá esse casal, que é emblemático do casal do futuro, maiores oportunidades de uma união saudável e transformadora? Pergunta fica para o leitor, não é? Para isso é que há finais abertos. Há só uma observação a mais a ressaltar aqui,
que, para além dos finais abertos e dos devires, essas protagonistas que aprendem e desaprendem a respeito da vida, do amor, do masculino, do feminino e de tantas outras coisas, há uma mulher que aprende e desaprende uma escritura. É a Clarice, que entre os 21 e os 49 anos de idade experimentou muitos modos e formas literários, a ponto de chegar a dizer que gênero não me pega mais. Vejam só algumas das transformações pelas quais a sua própria escrita, desde obsessão até uma aprendizagem, vai passar. Em Obsessão, nós tínhamos ênfase nos acontecimentos, maior causalidade das ações, mais fábulas, né? Tudo isso que é de uma escrita tradicional, de uma narração tradicional. Em uma aprendizagem, nós vamos ter mais perscrutação da interioridade, maior fragmentação da trama, mais poeticidade. Né? Em Obsessão, a gente tem uma espécie de um argumento. Eu jamais poderia falar que a Clarice faz romance de tese, porque isso seria um absurdo. Mas existe, parece que, algo como, olha, vejam bem, se nós encontramos a perversidade no outro, nós também vamos acabar acionando a perversidade que é nossa e entrar numa relação que é um círculo vicioso. Né? Então, parece que existe aí um argumento subjacente. Em uma aprendizagem, não. Existe ironia e paródia. Na Obsessão, ênfase na construção do sujeito e, em uma aprendizagem, ênfase na desconstrução do sujeito. Em Obsessão, final fechado, com um fecho de ouro. E, em uma aprendizagem, o final aberto. E se em Obsessão as normas do gênero são mais respeitadas, né, o conto é um pouquinho mais tradicional e tudo, em uma aprendizagem ela já passa mesmo por uma crítica e uma subversão, né? É uma crítica do próprio romance, uma crítica do gênero, e ela faz um hibridismo, porque tem o conto que vira capítulo, aquela coisa toda. A questão é que, de Obsessão à aprendizagem, da narrativa tradicional ancorada na causalidade, a narrativa mais poética e irônica, a Clarice abriu caminho, não apenas aos papéis que homem e mulher podem vir a desempenhar na sociedade, mas às potencialidades de expressão poética. Aprendiz e mentora privilegiada de si mesma que foi e que nos ensina a ser no seu legado inesgotável. Muito obrigada. Obrigado. Você é a Eliane Fittipaldi? Tá. Eu acho que não tem outra, mas pode ser que haja. Bom, agora eu apresento a vocês o doutorando Carlos Gontijo Rosa, com a comunicação Esboços Autoficcionais do Teatro Brasileiro, Os Quatrocentões e Jorge Andrade. Se joga. Bom, boa tarde. Estou do lado da Eliane Fittipaldi. Bom, o meu projeto de pós-doc é um projeto de 1 ano só, então bem menos substancioso, mas vamos lá, vou ler, porque, né, falo desse tanto. Esse tempo é cruel, né? Eu ultrapassei, desculpa. Imagina, estava lindo. Quando primeiro tivemos contato com a teoria da autoficção e com a dramaturgia do Jorge Andrade, algumas questões foram levantadas e talvez continuem com respostas flutuantes. Não vou chegar à resposta de nenhuma delas no final do dia, tá? Por que tratar das reverberações da memória nos textos do Jorge Andrade, que é um conteúdo tão vastamente explorado pela crítica já? Por que inserir uma discussão sobre a teoria da autoficção, uma teoria super francesa, chatamente francesa, muito francesa para o calor dos trópicos, na leitura de textos de um autor brasileiro? E por que levantar uma teoria ligada à narrativa para a leitura de textos dramáticos? Tais perguntas, todavia, sem respostas que nos satisfaçam completamente, motivaram as leituras e a escrita dos produtos desse pós-doutoramento que se finda justamente nesse seminário. Eu vou entregar o relatório amanhã, se aparecer e assinar. Ou eu perco. Entretanto, como pesquisador, eu fui mobilizado a sair de um lugar de estudos conhecidos e confortável e levado a sair de um pensamento estabelecido de que o texto deve falar por si, para outras possibilidades de leitura. Eu estudo o século XVIII normalmente, mestrado, doutorado no século XVIII, lendo papel que você tem que usar máscara e luva, e não leiam. Bom, já Bakhtin afirma que um texto é constituído de forma, material e conteúdo. A nossa pesquisa
pós-doutoral, portanto, visou entender as formas de composição, o material de que Jorge de Andrade lança mão e como ele o faz em sua dramaturgia, como nos lembra Leonardo Tarifenho, que diz: toda história literária, ainda a mais hermética, provém de um fundo autobiográfico. E agora é que está interessante. Que essa origem seja ou não verificável, não é tão significativo como o que o autor pode fazer com isso. Para a leitura de Jorge Andrade, além de fatos biográficos colhidos de depoimentos e entrevistas, foi utilizado nessa pesquisa o romance Labirinto, como cotejo às peças teatrais, a fim de delimitar constâncias dos fatos narrados, como vivi isso, como vividos, diferente daqueles fatos literários, ou seja, pertencentes ao campo da ficção dramática, entender o que ali é vida e o que ali é invenção. Entretanto, mesmo aí, há um modo relativo de leitura, como afirma o próprio autor numa entrevista, que cito: se eu perguntar o que é autobiográfico no Labirinto, não teria uma resposta concreta. Há no meu livro situações que julgam realidade e que são inteiramente de ficção. Talvez porque eu tenha procurado a ambivalência no julgamento. Esta dúvida ninguém pode esclarecer, a não ser eu mesmo. Quando leio o livro, confesso que eu também não sei mais o que é realidade ou ficção. E quem não sonhou que estava voando e achou que voava mesmo até os 15 anos de idade, né? Ao buscar uma aproximação aos recursos autoficcionais de composição, tiramos nosso olhar desses aspectos autobiográficos propriamente e voltamos-nos para suas memórias e como elas refletem poeticamente em alguns textos do ciclo Marta, a Árvore e o Relógio, que são os 10 textos que ele compilou como sendo uma sequência de peças, uma peça só com 10 noites de apresentação para se completar. A gente já viu o Zé Celso fazendo os Sertões em 5 noites inteiras, né? Então a gente já entendeu. Assim, seguindo o rastro apresentado no espaço biográfico que define o autor-criador Jorge Andrade, porque quando ele fala nas entrevistas, ele também está criando poeticamente e dando caminhos de leitura do texto dele. Ele também está sendo autor, não pessoa somente. Em entrevista de 1976, respondendo a uma pergunta de Mariângela Alves de Lima, agora eu coloco o nome de todo mundo achando que talvez a pessoa esteja por aí. Porque eu descobri que as pessoas que eu estudo no século XX são vivas. Claro. Né? Bem diferente do século XVIII, onde todo mundo está morto, graças a Deus. Então, o Jorge Andrade diz: é fácil verificar, assim, no meio das peças, o momento em que o autor casa-se. Esse casamento, portanto, tem uma grande influência, porque ele se casa com uma moça realmente quatrocentona. Não que ela tenha 400 anos. Quer dizer, a única quatrocentona legítima que eu conheço, descendente das 16 famílias que vieram nas caravelas com o Fernão Dias, mesmo, com letras maiúsculas. Então, vem todo um mundo que completava a família paulista para a visão do autor, que é do interior, que é de Barretos, então ele tem a visão paulista cafeeira. Então, vai se alargando, porque se ela é quatrocentona e se ela faz parte, tem consciência de fazer parte dessa família paulista, dessa história paulista, essa consciência passa na convivência para o autor também. O casamento de Jorge Andrade com Helena de Almeida Prado ocorre em 7 de dezembro de 1956. E aí eu cito um trecho do Labirinto em que ele diz tão bonito. Se foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada do outono, que Fernão Dias entrou pelo sertão buscando esmeraldas e prata, na minha vida ele entrou de fato no mês de dezembro, exatamente no dia 7, na capela da Universidade Católica, quando me casei com Helena. E entrou para nunca mais sair, já que meus filhos descendem de uma sua irmã. Após essa data, pertencentes ao ciclo, o autor escreveu 3 peças que tratam diretamente do assunto. A Escada, de 61, Os Ossos do Barão, de 62 e A Senhora da Boca do Lixo, de 63, além de uma peça super complexa que se chama O Sumidouro, que é de 1970, na qual ele fala o próprio Fernão Dias é um personagem.
Anteriormente, ele já havia apresentado esse ponto de vista sobre os quatrocentões em um único personagem de uma peça, o Luiz de O Telescópio, de 1951. Esse Luiz do Telescópio, ele é casado com a Leila, e ele se esboça de maneira esquemática, esse olhar do Jorge Andrade sobre os quatrocentões paulistas, porque ele ainda não conhecia bem. A personagem masculina, claramente destoante das demais, porque o centro está na família da Leila, que é do interior de São Paulo, ele é acusado pela esposa de constrangê-la na capital, perante os amigos dele. Uma fala. Mas a questão do telescópio é outra. Então, essa fala fica meio que no ar como parte da briga. Importante é notar, entretanto, que o diálogo entre as peças do Jorge Andrade, a unidade do seu pensamento acerca da tradição paulista, que não expressa contradição, e o aprofundamento empreendido no tema vai acontecer. Ele não vai mudar o olhar dele sobre isso, ele vai legitimar o seu olhar. A Escada, que é a peça de 1961, temos, aí eu cito o Richard Morse na introdução ao texto, pai e mãe como fantasmas vivos na cidade, velhos, vistos através dos olhos de seus 4 filhos. Estes efetuaram seu respectivo ajustamento à vida urbana, exceto na perplexidade, culpa e exasperação causados pela carga sentimental do passado que seus anacrônicos pais representam. O anacronismo do pensamento dos velhos contrasta com os valores vigentes entre as demais personagens, que correspondem à época atual da representação, ou seja, a década de 60. A liberdade conferida aos pais anacrônicos pelos filhos permite que seus preconceitos sejam expressos também socialmente, com o faxineiro do prédio, com a empregada de uma das filhas. É uma beleza. O conflito entre a tradição e a modernidade, nessa peça de Jorge Andrade, apresenta tons monocromáticos, ambivalentes, maniqueístas, colocando em campos opostos esse conflito dos pais anacrônicos com os filhos modernetes. A questão nobiliárquica, na Escada, tem caráter secundário e complementar à questão financeira, mas nela já se percebe uma representação caduca dos valores passados como incabíveis na realidade contemporânea dos personagens. Para entender a seguinte peça do Jorge Andrade, da qual eu vou falar, Os Ossos do Barão, faz-se necessário voltar de novo ao Labirinto do Jorge Andrade. Esse nome desse livro é maravilhoso, né? Porque o Labirinto do Jorge Andrade, a mente dele é louco. Era ele, o meu sogro, a nova presença que pressentira no labirinto, com sua expressão bondosa, mas que também podia refletir uma fúria inaudita. Foi por causa dele que pensei em Fernão Dias. Ele descende diretamente de Verônica Dias, irmã do grande bandeirante. Com ele entraram na minha vida as 16 famílias da caravela de Martim Afonso de Souza, como eu tinha dito antes, e toda a sua descendência de 4 séculos. Minha mulher descende por parte de pai e de mãe das 16. E seu avô, o Sr. França, fazia questão de me repetir isso milhares de vezes. O avô, não o pai. E fiquei conhecendo, então, o verdadeiro orgulho paulista, de gente enraizada na história, de pessoas que entram no Museu do Ipiranga e reconhecem nos retratos e quadros parentes seus e nos móveis e objetos pertences da família. Fim da citação. O cerne do conflito da peça se dá entre as figuras de uma burguesia dos Ossos do Barão, de uma burguesia erudita, mas falida, que são os descendentes do barão do título, e uma nova burguesia iletrada, que são os italianos, Egisto Girotto, sua mulher Bianca, o filho Martinho, os Matarazzo, né? A gente está falando desses. A personagem Isabel, que é neta do barão, dos Ossos do Barão, reverbera, entretanto, a presença da esposa no imaginário andradino. Ela é a Helena, como ele próprio anuncia novamente no labirinto. Fernão Dias entrou na minha vida, histórica e genealogicamente falando, porque minha mulher não vive apregoando tradição. Pelo contrário, aprendeu com o pai a dar valor à pessoa humana. E foi sua mente, moldada pelo pai, voltada para o presente, mas assumindo o passado, que me ensinou a interpretar minha própria história.
Helena de Almeida Prado, irmã do Décio de Almeida Prado, Que foi nosso professor. que foi nosso professor. Eu estudei nessa universidade. Gente, é tudo a mesma panelinha, né? Eu descobri que a Gilda de Mello e Souza é tipo irmã do Mário de Andrade, então o Antônio Cândido... Gente, casa bem, é isso que se diz. Sobrinho. Né? Escreve bem também, mas o casamento é tipo... essa pesquisa foi muito reveladora. Helena de Almeida Prado é refletida na Isabel dos Ossos de Barão, mas também na Isabel de A Escada e nas Lavínias de Rasto Atrás e o Sumidouro. As 3 últimas esposas todas de uma personagem chamada Vicente, que é o alter ego de Jorge Andrade. Já os tios anacrônicos de Os Ossos do Barão, Alfredo, Lucrécia, Clélia, eles são tios da Isabel, são irmãos do Barão, são a representação estereotipada dos quatrocentões com que Jorge Andrade convive e sobre os quais, portanto, aprofunda seu entendimento em relação àquela primeira peça, que era muito esquemática. Inclusive, à maneira labiríntica, o autor retoma diálogos da peça de 1963 na sua autobiografia de 1978, fazendo pressupor que aqueles diálogos da peça, por sua vez, retomam conversas na sala da família Almeida Prado. Então, é um misanabim de memória e ficção que se produz. E aí cito o Labirinto novamente. Era uma outra forma de decadência que cruzava meus caminhos. Não rural, mas urbana e de uma sociedade já estratificada. Todas as vezes que me lembro, não posso deixar de sorrir e, sorrindo, vejo Sérgio Buarque de Holanda se servindo novamente de uísque, mas com expressão maliciosa. Essa imagem é maravilhosa. Sérgio Buarque de Holanda é convidado a participar desse imaginário do labirinto pela própria narrativa desse texto, no qual o Jorge Andrade conta do contato que teve com autores para elaborar reportagens para a revista Realidade. Ele elaborava perfis de autores. E aí, então, ele entrevistava vários autores, todos eles aparecem no labirinto. Com a ajuda indireta que fornece Sérgio, íntimo, o narrador de Labirinto descobrirá um caminho para lidar com o passado. E aí cito novamente o Labirinto. Geralmente confundem historiador com antiquário, adorador do passado. Escrever história é ter visão dialética do passado e, eventualmente, de suas consequências no presente. É iluminar o passado com o presente ou vice-versa. É o presente que importa e é através dele que compreendemos a evolução humana. Fim da citação. Joia. Ai, que lindo. Aprender a lidar com o passado é o tema central da última peça que o Jorge Andrade escreveu para o ciclo, O Sumidouro, de 1970. E aí eu pego uma fala da personagem Vicente, o alter ego do autor. Depois de acabar com os demônios familiares, é preciso exterminar os culturais. Aprendi que estão todos mexendo o mesmo caldeirão, e lá dentro, quem é cozido são pessoas como eu. Fim da citação. Eu gosto, é bom trabalhar com o que você gosta, né? O Sumidouro carrega o olhar dialético do passado, marca dos textos andradinos, na relação estabelecida entre o Vicente, personagem do presente e alter ego do autor, e Fernão Dias, personagem histórico-mítica que materializa o passado paulista, e os dois dialogam. Muito doido. Assim, eles brigam. E primeiro o Vicente acusa o Fernão Dias de estar fazendo coisa errada, depois o Fernão Dias começa a acusar o Vicente de estar fugindo do passado dele. É muito legal. Assim, o caminho de Jorge Andrade para resgatar a materialidade da sua história pessoal e da história paulista, ele é vertical. Ele aprofunda naquilo que ele acredita como constituinte da sua identidade individual, familiar, coletiva e universal, ultrapassando a reprodução autobiográfica e tornando memória e história significativas no campo da sua produção artística. Bom, nessa comunicação, para concluir,
eu busquei entender um dos braços da dramaturgia do Jorge Andrade, que é esse uso da memória e da vida pessoal como fonte de imaginário poético para a construção de textos artísticos, e, mais especificamente, uma pequena porção desse recurso, que é a influência do contato e do ingresso na família da esposa, numa família quatrocentona, uma tradicional família, como recurso poético autoficcional de composição do ciclo Marta, a Árvore e o Relógio, cuja primeira parte fala mais da vida da família rural dele de Barretos, e a última parte já para esse mundo mais urbano que ele passa a fazer parte. Muito obrigado. Agora precisa sair daqui para sentar. Pode ser. Minutinho. Perfeito. Você quer que eu vá passando para você? Tá, eu vou passando para ele. Joia. Bom, agora eu apresento para vocês a terceira brava comunicante dessa mesa, que eu tô com o papel errado, achei. A Luciana Antonini Schupps, que vai fazer a comunicação Oralidade no Manuscrito e na primeira edição de Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Bom, primeiramente, também gostaria de agradecer aos componentes da mesa, a organização do evento. Eu queria agradecer a todos, a presença dos ouvintes também. E me desculpar, porque eu também vou ler, né? Eu sei que às vezes é meio chato ficar ouvindo uma pessoa lendo um texto, mas, para não me perder, eu vou seguir aqui a comunicação que eu preparei. Esta comunicação, então, pretende situar o atual andamento da minha pesquisa de pós-doutorado, na qual eu analiso especificamente as marcas de auditividade e de oralidade no manuscrito e na primeira edição do romance Esaú e Jacó. Na sessão anterior desse seminário de literatura brasileira, no ano passado, eu apresentei elementos concernentes às propostas do estudo da auditividade, de acordo com Luiz Costa Lima. E aí eu segui as propostas que ele publicou num livro Dispersa Demanda, de 1981. Mostrando, né, nessa comunicação do ano passado, de que maneira os modos de funcionamento da cultura auditiva brasileira podem ser vistos na estrutura da construção da prosa machadiana. Neste momento, né, para esta edição do seminário, dedico-me a apresentar alguns elementos em torno de um outro possível operador estrutural da composição do autor, a saber, a oralidade. Contudo, é necessário aqui a gente fazer uma breve parêntese inicial, né, para caracterizar o que se entende aqui, né, de acordo com a minha pesquisa, por oralidade, já que esse termo pode ser compreendido a partir de vários vieses críticos. Então, partindo das acepções mais correntes, o uso comum é associar diretamente a oralidade ao que é falado. E acho que isso é a primeira ideia que vem na cabeça de todos vocês quando ouve essa palavra, né, oralidade. Sendo essa também a definição que encontramos nos dicionários, tal como aponta o dicionário OAIS, que propõe uma definição geral e 3 subitens, né? Então, vocês podem acompanhar ali, né? A primeira definição é qualidade, estado ou condição do que é oral. Depois, ele declina, né, essa definição geral. Então, exposição oral, parte oral de um discurso, caráter ou condição de línguas ou povos ágrafos, parte oral ou uso falado de uma língua. E, por fim, saindo um pouco aí do nosso escopo, ele coloca o termo jurídico, né, procedimento exclusivamente verbal. Essa é a definição para a oralidade, enquanto que, para o termo oral, encontramos, entre outras definições, a definição daquilo que não é ou não está escrito, dito, realizado ou expresso de viva voz verbal. Então, por essas duas definições, a gente vê muito claramente que o uso comum do termo associa diretamente o oral e a oralidade ao elemento fônico, aquilo que é falado, opondo, dessa maneira, né, o oral
ao escrito. Né? Então, essa me parece ser a definição mais imediata do termo, acepção que é rapidamente encampada pela maioria dos estudos em ciências humanas, dentre os quais os literários, que resgatam essa questão desde Platão, opondo o falado e escrito, e passando pelo fim da Idade Média, quando a performance oral vocalizada dos medievais dá lugar à leitura silenciosa, daquilo que só mais tarde viria a se chamar literatura. Né? Desde então, a literatura é compreendida como um fenômeno estético escrito, por oposição às suas formas oralizadas, vocalizadas, próprias das culturas iletradas, opondo-se à literatura formal, e aí entenda-se literatura escrita, à literatura oral e às suas formas de expressão oral. Dessa mesma posição, decorre que a literatura escrita se vê para sempre apartada de seu primeiro momento de enunciação, né, o seu momento inaugural de enunciação, na qual um eu se dirige a um tu, no exato instante em que a performance do ato de fala constitui o próprio ato e fazer literários. Né? Então, a literatura, antes de ser escrita, ela estava intrinsecamente ligada a essa performance oral. Né? Disso resulta também, né, que a literatura estaria para sempre às voltas com sua oralidade perdida, como se essa oralidade perdida pudesse ser resgatada de alguma maneira. Né? E a literatura vai se ver sempre num embate constante com tudo aquilo que ela suplantou, a cultura oral. Nesse panorama, falar de oralidade no escrito seria equivalente a falar de uma representação, de uma mímese de um oral, de um falado ou de uma intromissão das características formais ou estruturais do falado no escrito. Então, sem deixar de notar a presença de tais ocorrências que podem, sim, estar presentes, né, e estar operando na construção das formas literárias, eu proponho aqui pensar a oralidade de uma outra maneira, a partir de uma outra concepção teórica. E eu resgato aqui, então, o teórico francês Henri Mechonic, que é um teórico que morreu em 2009, então, né, tem uns 10 anos que ele faleceu, e ele é legatário da linguística da enunciação de Émile Benveniste. E ele propôs uma compreensão um pouco diversa para o que ele chamou de oralidade. Então, para o autor, dentro de seus estudos daquilo que ele desenvolveu como teoria do ritmo, a oralidade estaria compreendida não pelo binômio oral-escrito, mas pela tríade falado-escrito-oral. Ou seja, a oralidade, como ele mesmo pontua, e aí eu cito, estaria redefinida contra o dualismo do escrito oral, como o primado do ritmo e da prosódia no modo de significar. Então, nas pegadas de Benveniste, haveria, em todo o ato enunciativo literário, a emergência de uma subjetividade implicada enunciativamente nessa poeticidade rítmica da literatura, atuando como, então, um elemento organizador do discurso, tal como pontua Gerard Desson. Esse é um livro no qual o Gerard Desson ele analisa a estrutura do poema, mas é um trecho que a gente pode também entender como de que maneira o ritmo também estaria disponível para a gente pensar a prosa. Essa é a minha ideia. Né? Então, aqui o Gerard Desson está falando do poema, especificamente, e ele coloca o seguinte: o ritmo se define especificamente como a inscrição do sujeito em seu discurso. O poema, que nem sempre apresenta um sentido perceptível, nunca deixa, no entanto, de ter uma significação. Ele significa, por seu ritmo, essa organização específica de um sujeito que, em seu discurso, se apropria da língua comum até fazer dela sua marca própria, sua identidade poética. Então, para Mechonic, seria pela apropriação enunciativa da linguagem que ocorreria uma implicação do sujeito na poeticidade sonora da literatura, da qual decorreria a emergência tanto da subjetividade discursiva como de um ritmo, que é tido, então, por Mechonic como um elemento organizador do discurso, seja ele em verso ou em prosa. E aí é o passo além que o Mechonic dá, né, de pensar o ritmo tanto para o poema como para a prosa. Então, a oralidade seria esse ritmo próprio
do modo de significar que estaria presente nos discursos orais e também nos discursos escritos. Aí, como pontua Mechonic, a análise das diferentes maneiras de falar da oralidade e da voz pode ser conduzida com novas possibilidades, situando-se numa teoria do ritmo como organização do sujeito e do discurso. A confusão entre a voz e o fônico é solidária daquela que identifica o ritmo e o fônico. Para uma definição não mais fisiológica nem psicológica, mas cultural, histórica e poética da voz, passa-se da dualidade oral-escrito a uma partição tripla, o escrito, o falado, o oral, o que se debate é a própria questão da especificidade e da historicidade da linguagem. Então, para além de pensarmos a oposição simples entre oral e escrito, vislumbrando o ritmo e a oralidade como um elemento importante apenas para o discurso oral e para a poesia, eu considero aqui, então, com o Mechonic, a possibilidade de entrever a sonoridade própria do discurso em prosa, como um dado organizador de sua estrutura, então, como um dado primordial para o próprio sentido do discurso em prosa. Então, haveria, portanto, um ritmo próprio do significar, algo de um ritmo que pertence tanto ao que é oral como ao que é escrito. Então, no caso aqui analisado, ou seja, o romance de Machado de Assis, haveria, então, uma busca pelo ritmo próprio da escrita, abrindo a possibilidade de depreendermos esse ritmo na prosa machadiana, não como algo advindo diretamente do oral, ou seja, não apenas como uma representação de fala, mas como um elemento que organiza a sua escrita. A partir de tal noção, então, eu levantei no manuscrito do romance e também na versão publicada em 1904, que é a primeira edição, elementos que apontam para a construção de um ritmo da prosa machadiana, organizando o discurso e definindo um sentido para o romance, mostrando que o som e o sentido são solidários na literatura em prosa. Dentre esses vários elementos observados ao longo da minha pesquisa, eu trago aqui apenas um exemplo deles, no qual a escrita do escritor oscila em um aspecto que me pareceu bastante interessante para isso que eu procuro analisar e produtivo também. Então, se observarmos de perto o emprego das maiúsculas e minúsculas depois da pontuação de exclamação, interrogação, reticências e ponto e vírgula, tanto no manuscrito como na versão que se consolidou com a primeira edição de 1904, veremos uma oscilação contínua, não nos parecendo haver nenhuma regra rígida que guiasse tal escolha. A variação ao longo do romance, Isaura e Jacó, então, é bastante farta nesse sentido, aparecendo de forma aparentemente aleatória, tanto maiúsculas como minúsculas, depois dos casos citados desse tipo de pontuação. Contudo, longe de ser mera arbitrariedade de Machado, me parece que essa variação pode estar ligada a uma determinação do ritmo, implicando diretamente na cadência da frase. Isso porque a pontuação constitui um elemento importante para a definição de um ritmo frasal, a qual adiciono aqui também o emprego das maiúsculas e minúsculas, além de ser uma espécie de encarnação da voz e do corpo na frase, uma espécie, então, de corporificação do ritmo na própria carne do discurso. E aqui eu lembro também que a pontuação foi por muito tempo vista pelos gramáticos como algo mais ligado à sonoridade, contrariamente à abordagem atual, que preconiza o sentido e a lógica sintática. Então, eu cito aqui mais um trecho do Gerard Desson, que fala justamente dessa virada, de quando que as gramáticas passaram a preconizar mais o sentido do que a sonoridade para definir os usos da pontuação. Então, Gerard Desson coloca assim: a função dessas marcas, que colocam literalmente a voz na escrita, oscila entre a demarcação sintática dos grupos lógicos e a inscrição do ritmo enunciativo próprio ao sujeito, sendo a síntese desses dois registros a responsável pelo valor de uma pontuação. Historicamente, as teorias da pontuação evoluíram em direção à radicalização do ponto de vista lógico. No século XVII, os gramáticos favoreciam a perspectiva subjetiva. Inversamente, o século XIX dá prioridade à função lógica e utiliza a pontuação para distinguir os elementos da proposição. Dito de outra forma, é a perspectiva lógico-sintática que, então, domina a prática empírica individual da linguagem. Então, aí a gente vê que, na época em que Machado compunha suas obras, no século XIX, as gramáticas apontavam justamente para essa passagem entre uma pontuação mais propriamente sonora, trazendo à tona a oralidade, e para essa tentativa de normatização de seu uso de acordo com a lógica sintática.
Então, o Machado estaria inserido exatamente nesse processo de mudança, né? E aí percebemos que, em muitos momentos, o uso da pontuação em Machado ainda leva em conta o aspecto ritmo sonoro, tal como nos inúmeros casos que a gente pode encontrar, se vocês saírem procurando na obra do Machado, é muito comum encontrar um interessante emprego da vírgula que faria tremer todos os gramáticos normativos e cultores da língua, né? Que é a separação do sujeito com o verbo, né? O sujeito e o predicado. Isso acontece muito no Machado, né? Vocês podem reler aí o Machado procurando isso, que é bem interessante. Inclusive, essa é uma anotação que, no projeto dos romances em hipertexto da Casa de Rui Barbosa, a equipe anota, né? Em vários momentos eles anotam isso na advertência inicial do texto. Eles falam que era comum mesmo Machado colocar esse tipo de pontuação, e aí eles mantiveram isso no estabelecimento do texto, né? Então, por isso que é importante ler também a partir das edições mais fidedignas, né, para vocês poderem ver de fato esse tipo de ocorrência, que edições menos cuidadas poderiam corrigir, né, porque para a gente é um erro crasso, né, separar sujeito do verbo. Mas então, fechando parênteses, né, voltando ao caso específico aqui dessa alteração machadiana entre maiúsculas e minúsculas, eu proponho aqui que ela estaria, então, atuando como uma espécie de guia para a leitura do texto, sendo, então, a corporificação da voz do leitor no texto, tal como uma partitura musical que indicaria, então, as pausas e os tempos das pausas a serem realizadas quando da atualização do texto pela leitura. Então, quando aparece uma letra minúscula, por exemplo, né, depois desses tipos de pontuação analisados, né, que é a reticências, a exclamação, a interrogação e o ponto e vírgula, eu pressuponho que não se começa uma sentença nova. A pontuação, então, atuaria ali não como um ponto, mas como uma vírgula, fazendo, portanto, uma pausa rítmica mínima. Dessa forma, lê-se os dois períodos como um bloco único, que apresenta uma cesura que o subdivide, mas cuja segunda frase deve ser lida juntamente com a que veio antes, pois a ela está atrelada. Então, nessa cesura, a gente teria uma pausa menor, mas de tom exclamativo, interrogativo, neutro ou de suspensão, conforme for o caso da pontuação. Já quando aparece uma letra maiúscula após essa pontuação, eu pressuponho, então, que se começaria uma nova sentença de fato, né? Então, a gente teria ali, de fato, uma cesura maior e um novo bloco semântico começando, devendo-se, portanto, fazer uma pausa maior. Para exemplificar um pouco isso, né, que acontece ao longo de todo o romance, essa alteração entre maiúsculas e minúsculas, eu trouxe aqui um dos exemplos, né, retirado do capítulo 39, que é intitulado Um Gatuno. É um capítulo bem interessante, no qual o Aires, andando pelas ruas do centro do Rio, encontra uma multidão que se reúne em volta da prisão de um suspeito de roubo. E aí o Machado coloca assim: chegaram ao Largo da Carioca, apearam-se e despediram-se. Ela entrou pela rua Gonçalves Dias, ele enfiou pela da Carioca. No meio desta, Aires encontrou um magote de gente parada, logo depois andando em direção ao largo. Viu que a gente era pouca, 50 ou 60 pessoas, e ouviu que bradava contra a prisão de um homem. 2 praças de polícia traziam o preso pelo braço. De quando em quando, este resistia, e então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método. Tratava-se, ao que parece, do furto de uma carteira. Não furtei nada, bradava o preso, detendo o passo. É falso. Larguem-me, sou um cidadão livre. Protesto, protesto. Siga para a estação. Não sigo. Não siga, bradava a agente anônima. Não siga, não siga. Nessa passagem, teríamos então que ler de maneira diferente, conforme a aparição, seja de letra minúscula, fazendo uma pausa maior, seja da letra maiúscula, fazendo uma pausa maior, seja da letra minúscula, fazendo uma pausa menor e enfatizando a exclamação, a interrogação ou a suspensão só ao final, né, conforme a minha tentativa aqui de indicação pela notação gráfica com barras, né, marcando, então, os tempos das pausas. Então, eu tentei marcar aqui como a gente teria que ler, né, de acordo com as minúsculas e minúsculas. Então, uma barra para pausa mais breve e 2 barras para pausa mais longa, né? Então,
Aqui acho que a gente teria que ter uma pessoa mais dramática do que eu para poder encenar essa leitura, né? Então ficaria algo assim: não furtei nada, bradava o preso detendo o passo. É falso. Larguem-me. Sou um cidadão livre. Protesto, protesto. Então aqui a gente faria uma pausa menor e leria como um bloco único. Larguem-me, sou um cidadão livre. E aí, em seguida, protesto, protesto. Ao invés de ler tudo como se fossem, de fato, pontos finais, né? Que seria algo assim: larguem-me, sou um cidadão livre. Protesto, protesto. Então, haveria essa diferença na separação dos blocos rítmicos, né? Em seguida, não siga, bradava a gente anônima. Não siga, não siga. Né? Em vez de ler, não siga, não siga. Né? Então, a gente teria que ler esse não siga como um bloco único. Né? Então, uma vez que o emprego da caixa alta e baixa no começo das frases se alterna, né, ao longo de todo o romance de maneira que não parece ser irrelevante, essa variação nos tempos das pausas gera uma cadência diferente que tem que ser considerada ao se analisar o ritmo da prosa machadiana e os sentidos do ritmo para a significação da narrativa, já que nos parece que Machado procede a uma organização discursiva que preconiza o ritmo como definidor do sentido, compreendendo, então, como Mechonique, a oralidade como rítmica, linguística, cultural e forma-sujeito, o que solidariza ao invés de separar a literatura e o falado. Essa análise, então, não visa um estudo puramente estilístico, né, da prosa machadiana, mas almeja compreender o som como um elemento importante, né, como um elemento organizador do discurso e para o qual Machado parecia estar atento, né, atuando, então, na estrutura do romance e informando o modo de funcionamento lógico da narrativa, de maneira semelhante ao que a auditividade opera na cultura brasileira, que, segundo Luiz Costa Lima, delimitaria o funcionamento da forma de pensar de nossa cultura. Então, Mechonique traria os elementos teóricos para pensar o ritmo na escrita, apontando para as formas pelas quais a oralidade estrutura o escrito, fenômeno que, em Machado de Assis e na literatura brasileira, não se dá sem a interferência do funcionamento discursivo das formas de pensar da oralidade, já que estamos imersos em uma cultura auditiva, sendo a literatura, portanto, um fenômeno estético, historicamente circunscrito. É isso.